Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis, agora em novo endereço. Espaço familiar e acolhedor. Venha experimentar a nossa especialidade e se deliciar com o maravilhoso bolinho de bacalhau. Ah, e aquele chopp danado de bom. Traga os amigos para o Happy Hour com música ao vivo todas as quintas e sábados. Choperia Beer Point, agora em novo endereço para melhor lhe atender. Rua 13 de Maio, 195. Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Se, em alguns momentos, a beleza da vida parece não estar mais presente, o caminho parece triste e sem vida, saiba que nestas horas você pode ter a certeza de contar com a assistência Vital Ligeiro para fazer seus caminhos melhores e mais tranquilos. Pois nesta vida, o importante é a felicidade das pessoas que amamos. Venha para a Vital você também e conheça um paraíso de vantagens para cuidar melhor de quem você ama. Muito se pode com o poder da fé. Artigos religiosos. Deseja a você uma semana de muita luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Apoio cultural. Artigos religiosos. Tradição, qualidade e respeito à sua fé. Na hora daquele banho gostoso e de dar um trato no penteado, é só ligar. 2247-5852. 2247-5852. Cláudia Banho e Tosa. Ah, achou que fosse pra você? Não. Dedicação e carinho com o seu animal. Banho e Tosa com hora marcada. 2247-5852 ou pelo WhatsApp 98814-8143. Cláudia Banho e Tosa, Rua Visconde do Bom Retiro 249, Centro. Confiança e experiência. Olá pessoal, começando mais um programa Talentos e Serviços. Hoje a gente vai bater um papo com o meu amigo aqui, com Francisco Messores. Francisco, ele é administrador de empresas, ele é advogado, tem uma imobiliária, tem uma empresa de cobrança. E a gente hoje vai falar de vários assuntos que eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar, vai se identificar com o nosso papo de hoje. Francisco, muito obrigado aí por ter aceito o convite, né? Desse desafio que é enfrentar uma câmera, um microfone. Nem todo mundo está preparado e gosta de ficar aparecendo, tendo visibilidade. Enfim, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Estou à disposição, agradeço até o convite seu aí, mas estou à disposição de você, se você precisar, vamos bater um papo aqui. Isso aí. Francisco, mas antes da gente falar de negócio, das empresas, de mercado, para quem não lhe conhece, né? Sei que muita gente te conhece, mas para quem não te conhece, quem é o Francisco? O Francisco vem de onde? É petropolitano? Como é que é? Eu sou petropolitano, 56 anos de idade, fui canarinho durante boa parte da minha vida, entrei lá com 9, saí com 18.
viajei com eles bastante, a gente foi para a Europa e tudo, então assim, tem bastante vivência, né? Tanto como Canarinho, que a gente praticamente, várias cidades também a gente conheceu aqui do Brasil. Minha formação superior é administração de empresa e depois fiz direito. E trabalho com a empresa de cobrança que eu tenho, a Cobis, são 28 anos que a gente está inteirando em agosto. Dia 19 agora a gente faz 28 anos. Não é fácil, né, cara? Nesse mercado, com essa crise política, crise econômica, crise moral que o país vive, com esse consciência coletivo aí, Francisco, tão deprimente que a gente vive hoje em dia, não é fácil lidar com cobrança, né, cara? Acho que, em especial, assim, falando de cobrança, né, com a tua especialidade há mais tempo, como é que é lidar com isso também, cara? Com essa crise toda, com cobrança? Eu tenho um conhecido que ele falava comigo, né? Até um médico, ele falava, a gente acaba que mexe no órgão mais sensível da pessoa, que é o bolso. É o bolso. Então é uma coisa um pouquinho complicada, mas hoje mudou bastante a forma de se cobrar, né? Antigamente a coisa era mais truculenta, então assim, era muito na base da ameaça, intimidação. Hoje não, hoje é no jeito, a gente tenta mostrar para as pessoas as condições que a gente pode oferecer para que ela resolva o problema dela. Então assim, a gente tem um conhecimento que às vezes ela não tem. Então às vezes o pessoal foge um pouco da gente, mas quando eles deixam a gente colocar a situação, e aqueles que têm realmente intenção de resolver o problema, que é a maioria, né? A gente sabe que a inadimplência está muito grande, as pessoas realmente estão com dificuldade para honrar seus compromissos, mas a maioria tem esse interesse, essa intenção. É que a situação realmente não está favorecendo a isso, entendeu? Mas é bem interessante o trabalho, só que hoje, até com a mudança da legislação, que na verdade eu acho que ela está facilitando até um pouco demais, igual o pessoal fala da questão do criminoso aí, que tem muita facilidade, no nosso segmento também existe uma facilidade muito grande, né? Então tem situações que a gente não consegue resolver. Hoje o que funciona mais, antes do que a justiça, é a restrição de crédito, né? Então a pessoa, quando está com restrição de crédito, ela procura resolver, mas a maioria das pessoas ela quer isso, ela quer resolver aquele problema dela, poder usar o nome, ter o nome limpo. Quanto mais carente as pessoas, com menos recursos, mais ela tem noção da necessidade dela ter o nome, senão ela não consegue comprar nada, não consegue fazer negócio, né? Acho o povo brasileiro muito honesto, cara, sabe? Assim, tem uma minoria que não presta, que é pilantra, mas eu acho que o povo brasileiro, generalizando, é um povo que batalhador, trabalhador, né, que quer ter seu patrimônio, quer conquistar aí no dia a dia seus bens materiais, e realmente com essa crise que se instalou, em especial no estado do Rio, dificultou muito para as pessoas, né? Não é de hoje, acho que os últimos 10 anos, né, Francisco? O mercado vem tendo uma queda vertiginosa nesse sentido, né? Não, vem realmente cada vez ficando pior, né? O pior mesmo são esses últimos 5 anos aí. A gente presta serviço para o banco e tudo, e banco que trabalha com funcionalismo público, e o que aconteceu? O pessoal falava, olha, eu não tenho para comer. Dependendo do viver de cesta básica, porque a gente trabalha para o estado do Rio inteiro, né? Então a gente pegava de todos os segmentos, e o pessoal falava, olha, eu não tenho para comer, não posso pagar, minhas contas estavam todas em dias, tudo caminhando direitinho, de repente o estado para de pagar, e a pessoa realmente, o pessoal ficou com muita dificuldade. Você vê que os investimentos no estado, eles pararam, né, Francisco? Tudo parado, tudo estagnado. Você vê em comparação a outros estados, cara, assim, você não vê a cidade do Rio de Janeiro andando, né, cara, crescendo. O estado, a gente está com problema. Na verdade, o estado mais caro da federação é o nosso, e a gente é o mais mal servido. É verdade, em todos os sentidos, né, cara? Sim, em todos os sentidos. O exemplo que eu tenho, né, eu tenho uma irmã que mora em Santa Catarina, e a gente, há uns 4 anos atrás, a gente fez a venda de um imóvel que a gente tinha conjunto. E a gente tem que apresentar várias certidões, essa coisa toda. Aí eu fui pedir a ela a documentação para fazer isso. Aí ela trabalha para o Estado e tudo, é professora, agora trabalha na Universidade Estadual. E falei, como é que é? Eu expliquei mais ou menos, ela começou a mexer no Google, entrou lá e entrou no site do TJ de Santa Catarina, viu lá como é que ela pediu por e-mail. Burocracia. Não, mas dela foi rápido. Por então, e-mail. Não tem burocracia. Não, por e-mail, sozinha, mandou aquele pedido, recebeu uma semana depois, sem custo nenhum, me mandou aquilo. Eu fiquei meio assustado, falei, mas só isso, só esse documento? Aí Lê estava lá esclarecendo como é que era, mandei para o cartório aqui em Petrópolis, a menina primeiro falou, não é isso não. Eu falei, não, dá uma lidazinha aí. Ela leu, foi procurar e tal. Foi aquele único documento, sem custo.
Cara, sem incrível, custo. Então não né? pagou um centavo em uma semana. O meu aqui, eu, na época, isso aí tem 4 anos, eu paguei acho que 350, 400 reais que eu gastei com as certidões. Então, assim, o nosso estado é muito caro. E aí, se houve candidato hoje em dia querendo conquistar eleitor, fazendo promessas de limpar nome, de não sei o quê. Então, assim, você vê umas coisas realmente, Francisco, assim, não dá para aceitar, inaceitável, né? Agora, assim, ainda na questão da cobrança, Francisco, dá uma dica, por exemplo, para quem hoje está em casa, está enfiada no cartão de crédito, né, cara? Porque acho que hoje é uma das taxas mais altas que tem no mercado, né, brasileiro, que é o cartão de crédito. Como é que a pessoa consegue, pelo menos, se planejar para se livrar de uma dívida, por exemplo, para poder renegociar algo que está... No teu caso, por exemplo, com a tua experiência, como é que a pessoa renegocia contigo? Como é que é feito isso? Hoje está bem mais tranquilo. Realmente existem regras, que as pessoas têm que se adaptar às regras, né? Mas os bancos e as empresas, no geral, na verdade, assim, todos os segmentos da economia estão negociando tudo. Você vê, você está falando de débito, né? Então a pessoa tem inadimplência. Vai entrar em contato, a gente tem algumas condições, você vê, banco chega a refinanciar a dívida da pessoa em até 60 meses, são 5 anos. Tem juros, tem isso, aquilo, mas eles estão retirando, dando desconto e refinanciando, porque eles também precisam rever aquele valor de alguma forma, né? Então, melhor reparcelar para a pessoa, criar uma condição, e a gente tem conseguido algum resultado, algum êxito nisso, todos estamos sofrendo, né? Mas tem conseguido dar algum resultado para os bancos. O banco que a gente trabalha, a gente vem conseguindo bater as metas que eles estabelecem. Cada vez as metas estão muito mais difíceis, estão mais duras. Esse sistema de autoatendimento, né? Então, eles retiram muita coisa da gente, mas tem situações que a pessoa tem que ouvir o que a gente tem para oferecer, né? E aí a gente passando para outro mercado, que é o imobiliário, também está da mesma forma. Locação, por exemplo, o pessoal está se dispondo a negociar, porque está difícil alugar. Hoje em dia existe até a modalidade da permuta, né, Francisco? Que antigamente era difícil de se ouvir se tratando de imóvel, né, cara? Na parte de venda, né, da corretagem, o pessoal vem tentando estabelecer essa questão da permuta. Ela é um pouquinho difícil para você ajustar o interesse de um com o gosto do outro. Às vezes você não consegue esse ajuste, né? Mas o pessoal vem procurando porque as pessoas querem se mudar, ou tem uma necessidade de um imóvel maior, ou quer sair de um ponto da cidade para o outro, mais para o interior, às vezes mais para o centro. Então, realmente vem, essa situação existe, mas não... Hoje, na verdade, sim, tá tudo muito... O pessoal está muito reticente em fazer negócio, inseguro do que fazer, de como fazer, mas existe... Quer ver? Existe um segmento que está aquecido, aquele de Minha Casa Minha Vida, né? O que acontece? Foi entregue há pouco tempo um empreendimento desse ali em Correias, e foi um empreendimento que o negócio foi feito valor de 145 mil, que a pessoa pagou em 3 anos, aí virou aí 150 mais ou menos. Eles foram entregues agora em março, começou ali por 200, 210, o pessoal que comprou a revender, hoje já está se falando 240, 260 mil. Aluguel lá está na faixa de 1.200, a coisa vem se ajustando e subindo um pouquinho até os valores, entendeu? Uma adaptação do mercado, né? E o pessoal está, no caso, tendo que ir para a região ali de Correios, Nogueira, que é a área que tem muito empreendimento imobiliário nesse momento, né? Ô Francisco, imóvel ainda é o melhor investimento que tem hoje? As pessoas falam assim, não, qualquer dinheiro que eu tenho, eu vou e construo uma casa para alugar, eu compro uma sala para alugar. Imóvel ainda continua sendo um grande investimento? Ele é um bom investimento, né? Hoje eu acho que o melhor investimento é você ter o dinheiro bem aplicado, porque você, dinheiro na mão, com dinheiro na mão, você consegue fazer bons negócios, né? Então, porque as pessoas estão com algumas dificuldades, você consegue negociar e às vezes fazer um bom negócio tendo dinheiro. Já você liquidar um imóvel para fazer dinheiro, para fazer um outro negócio, fica um pouquinho mais difícil. A questão mesmo da locação, vamos supor, vai comprar para alugar. A locação também está sofrendo adaptações, né? Os preços subiram muito, hoje está se buscando um ajuste aí no mercado, está difícil. Condomínio, as pessoas que têm um imóvel para alugar ficam com ele vazio, ficam tendo que arcar com condomínio, com a despesa toda do imóvel, fica caro.
Então, assim, existe uma adaptação e a gente está vivendo meio que uma gangorra, né? De repente parece que a economia melhorou, vai subir, estamos ajustando. Aí os preços vêm e começam a subir também. Daqui a pouco caiu tudo, porque a gente está numa gangorra, né? A gente não tem uma lógica hoje no mercado. A lógica hoje qual é? Eleição para ver o que vai acontecer para o ano que vem. Né? O que todo mundo está esperando um pouco é isso, né? Uma eleição, seja quem for, vai ser um país diferente que vai ter que encarar, com as pessoas cobrando de forma diferente, exigindo de forma diferente. Então, mas você não acha, Francisco, que o mercado atrelado à política, né, assim, na expectativa de um cenário político favorável, não é muito perigoso? Porque você não acha que o mercado ele tem que ter essa lógica própria, tem que funcionar independente da questão política? O problema é que o nosso país, né, o governo intervém muito no país, então ele não deixa a gente trabalhar, ele dificulta a gente, e é assim, como a gente é taxado demais, então às vezes a gente depende de um governante com ideias e com expectativa de melhora, de facilitação, e às vezes a gente não quer que ele nos ajude dando esmola, é só deixar a gente trabalhar. Só tirar da gente alguns encargos e deixar a gente trabalhar. Aí, assim, a questão mesmo, ainda nessa questão do trabalho, né? Hoje o trabalhador tem muito direito. E para a gente que arca com esses direitos, fica muito difícil. Se fala muito, a passagem está cara, mas quem paga a passagem para os funcionários são os empresários. Então, está caro para a gente. Então, você sabe que tem um amigo meu que disse que ele não quer ser empresário nunca mais? Porque, é difícil. Porque assim, ele tinha 50 funcionários, ele perdeu uma empresa por conta da questão burocrática, por conta da questão dos impostos, né, que a taxa, né, dos impostos é muito... o pacote, né, que envolve todo um cenário empresarial, esse pacote é muito pesado para o empresário e a margem de lucro dele era muito pequena, a dor de cabeça era muito grande. Eles parecem que não querem deixar a gente ganhar dinheiro e progredir. O exemplo é o próprio Simples, né? O sistema do Simples é para ser simples. É o melhor que tem, sim. Só que assim, eu começo pagando imposto aí na faixa de 7%. Então, quer dizer, 7% de 100 mil, 7 mil, beleza. Só que se o meu faturamento aumenta no ano seguinte eu posso passar para 10, posso passar para 12, quer dizer, eu estou com 12. Eu ganhei os 100 mil, seria 12 mil. Se eu ganhei 200 mil, aí eu mudei de faixa, eu vou pagar 24 mil. Então, assim, é uma coisa de louco. Você vê a questão também do ISS, né, retido na fonte também, que é outro crime que eu acho. Você paga o imposto antes mesmo da mercadoria chegar na tua empresa. O ICMS. Né? O ICMS, às vezes você vai comprar, por exemplo, tem empresas que trabalham com 3 mil itens diferentes. Mas imagina uma loja de ferragens, né? Material de construção, por exemplo, que trabalha com, sei lá, 2 mil, 3 mil itens. Acho que tem loja aí com 6 mil itens. Não é? Então, e aí você, de repente, você vai encomendar um item, de repente, sei lá, a repimboca da parafuseta, vai encomendar para a empresa do Sul, e antes de você fazer o depósito do pedido, você tem que pagar o imposto na fonte lá. O sistema é muito perverso, né? Porque a gente tem que financiar o governo, né? E cada vez eles estão aprendendo a controlar isso e a cobrar isso da gente. Quer dizer, agora da nota fiscal eletrônica, quer dizer, você acabou de vender, apertou o botãozinho lá, já vai para ele, já registra e já emite a nota. E já sabe quanto que você vendeu naquele momento. Não, isso aí eu até acho justo, se fosse um único imposto. Sim. Sem problema nenhum, né? Você pagasse quando vendeu, né? Mas não é. E principalmente se esse imposto tivesse um retorno para a população, na saúde, na educação, enfim, né? O problema é que você paga um pacote muito grande de impostos e você não vê benefício algum para a sociedade. Acho que o grande erro está aí. O que a gente vem percebendo cada vez mais é o quê? O Estado ele é muito grande. Ele, assim, a quantidade de funcionários... É muito inchado, né? É muito grande. É muito inchado. E assim, são pessoas para fazer várias atividades, mas aqui podia ser muito menos. Pessoas que estão lá, como não tem como ser demitida, ela não está aí, ela não se importa. E a escola, ela vem lá de cima, sabia? Do topo, porque você, por exemplo, você pega um governo que você faz aí diversos acordos, coligações, e você acaba loteando um governo inteiro, cada pedacinho do planejamento vai para um partido, a parte do transporte é para outro partido, a parte da educação vai para outro partido. Sim.
e você acaba loteando o governo sem autonomia, e você acaba não tendo um governo sério, no sentido de ter a rédea na mão para poder, né, dar uma direção para o país, né, cara? E quem faz o trabalho, ele continua lá, a gente só bota mais pessoas ali, que é para quê? Para poder ter uma influência. Poder justificar, né? Na verdade. Né? Quer ver o exemplo? O pessoal fala muito Bolsa Família. É um negócio importante, sim. Só que assim, em vez de incentivar as pessoas a trabalhar, né, querer aprender, se desenvolver, não. Aí dá uma esmola que é uma Bolsa Família. É importante. Só que assim, no período que a gente está de 13 anos de Bolsa Família, o que a gente conseguiu com essas pessoas? Continuar no Bolsa Família, aí o filho de 13 anos hoje já está com 23, já tem filho, já está no Bolsa Família, e aí a gente que produz, continua tendo que produzir para essa turma, que cada vez é mais gente envolvida nisso. Porque a política de dar o peixe e não ensinar a pescar é mais fácil, não é? Eu acho que é mais fácil, porque se você pega, por exemplo, tem uma política de capacitação profissional, onde você pega o adolescente, por exemplo, e capacita o adolescente, né? Eu acho assim, cara, um desperdício, tanto jovem, né? Tentando ir para o mercado de trabalho sem nenhuma capacitação, sem nenhum curso profissionalizante, sabe? A não ser o Sistema S, que às vezes apresenta alguns projetos bacanas, né? Fora isso, cara, você não vê assim, por parte do poder público, uma política, né, de capacitação profissional. Mas aí isso é demonstrar para as pessoas que vale a pena, né? Então assim, é que o nosso povo, ele é muito empreendedor, né? Então assim, a gente vai atrás, a gente briga, a gente luta, só que tem horas que cansa de você brigar, lutar, porque você vê que não tem a contrapartida, né? Então assim, o Bolsa Família é importante, mas hoje acho que para a gente ter uma revolta no país é falar que vai acabar com o Bolsa Família, porque é tanta gente envolvida com isso, que precisam, com certeza, né? Mas só que isso aí não é a solução para a gente. A solução é outra. É ajudar que as pessoas possam estudar o básico primeiro, né? Para depois ir para o ensino superior. Não partir para o ensino superior sem dar a base para o pessoal, porque isso também está acontecendo, né? Aí vai-se para o ensino superior sem ter a base do básico mesmo. Então chega lá, começa a sofrer, não aguenta, não resiste, acaba desistindo do curso superior porque ele não conseguiu, e ele também não tem, às vezes, condição de se manter. E também nessa questão do ensino, que assim, a gente aqui, o bacana é esse, desse nosso bate-papo, porque é um bate-papo informal, a gente vai falando, falando de várias coisas, depois a gente vai até falar da questão imobiliária, mas a gente vai trocando aqui um papo aqui com esse tal. Nessa questão especial da educação, eu acho aí, Francisco, não sei se você vai concordar comigo, tem uma lógica invertida aí. Por exemplo, o jovem, né, o adolescente, que a família tem condição de bancar uma escola particular, do jardim de infância até o nível universitário, depois, quando chega na porta da universidade, ele consegue, pela qualidade de estudo que ele teve, um ensino público. É verdade. E aí, o menos favorecido, né? Aquele cara que a família ralou a vida inteira para pagar uma faculdade, para colocar no ensino público, e aí ele não tem base depois para enfrentar uma universidade. A inversão, né? Existe uma inversão. Assim, eu andei ouvindo e tudo, não é da minha época, mas o pessoal estava falando. O ensino público era o melhor, todo mundo queria ir para o ensino público. Tinha o teste de admissão, né, que o pessoal fazia, eu não cheguei a pegar essa época. Mas hoje inverteu, quer dizer, o colégio público hoje não é bom. Você vê que o professor não é valorizado também, né, cara? Assim, falta de respeito. Não tem uma política pública para valorizar a educação. Né? Então, não, inverteu tudo. Quer dizer, e assim, aí entra outra história, eu falo por mim, né? Eu também sou de família humilde, então assim, eu cantei no coral, depois eu fui para a universidade, fiz o meu ensino médio ali no colégio com bolsa também, que tinha convênio com os canarinhos, fui para a faculdade cantar no coral da universidade, as duas faculdades eu fiz assim, então quer dizer, tudo com luta, com dificuldade. Aí hoje eu consigo pagar o ensino para minhas filhas. Mas elas não podem concorrer a determinadas bolsas porque elas são de colégio particular. Então, assim, por que se a gente colabora? Não, tem que dar uma preferência, tem que dar uma ajuda. Como se fosse um crime você ter tido a condição de pagar o colégio particular. Eu acho que é outra coisa que você falou, é isso, né? O que a gente está precisando, existia aí uma intenção de botar o patrão contra o empregado. E não é, a gente é parceiro, a gente tem que estar junto. Assim, eu venho de classe humilde, né? Minha família era uma família humilde. Começou com uma família de nome da cidade, tudo. O sargento Boening, né? Que até é o nome do bairro, era irmão da minha avó.
Então, assim, meu bisavô, ele tinha uma situação boa, tinha uma padaria, uma pessoa conceituada, depois a coisa veio mudando um pouco. Mas, assim, foi com dificuldade para estudar. Então, a gente faz um trabalho, estuda, se dedica, e depois você fala, pô, não adianta, o pessoal não te apoia. Eu acho que o grande problema é esse, é liberar para a gente trabalhar. Se o governo nosso fosse pequenininho, o Estado fosse pequeno, a gente ia se desenvolver muito bem. Essa bandalheira que existe, né? A gente fica assim incomodado de ver. Qual a principal diferença, Francisco, que você vê assim de 30 anos atrás, por exemplo? Como você via Petrópolis há 30 anos atrás, como você vê Petrópolis hoje? Assim, Petrópolis cresceu, ao meu entender, de uma forma desordenada, né? Aí já falando da questão imobiliária, né? Cresceu de uma forma desordenada. Você vê que acho que uns 6 quilômetros aqui ao redor do centro de Petrópolis, você não tem mais espaços, né, para criar, fazer uma construção assim de grande porte, né, um empreendimento grande. Você vai talvez ter espaço de Correios para baixo, né, lá para o distrito lá de baixo, Itaipava, Nogueira, Correios. Sim. Como é que você vê Petrópolis? Como é que Petrópolis cresceu para você? Assim, como deveria ter sido? Na verdade, assim, há mais ou menos uns 30 anos. Eu estava ouvindo uma notícia, eles ainda estavam falando, Petrópolis era uma das melhores cidades para se viver no estado. Aquele negócio de IDH era uma das melhores que tinha. Então, assim, muita gente veio para Petrópolis, tipo o que aconteceu com Macaé. Aí, com esse crescimento da cidade, que foi desordenado, né, porque era uma cidade boa de viver, tinha emprego, era uma das cidades que produzia mais dentro do Estado, né, para fins de Estado, de arrecadação, e ela foi perdendo isso. Por quê? Aí a gente tem uma cidade um pouquinho diferente, ela é atípica, né, porque a gente tem um centro histórico que tem uma história realmente, né, só que no entorno tem a questão da Mata Atlântica, que também tem que ter o cuidado, tem que ter as restrições de agressão a essa mata, né? Então, assim, a gente vive numa cidade que é meio complexo viver aqui, né? Nessa questão toda. Só que a coisa veio crescendo realmente de forma desordenada. Então, durante um período, tinha-se um valor de arrecadação, as pessoas tinham trabalho, o município dificultava a montagem de empresa aqui, a gente tinha que pedir, eu estou com a minha aí fazendo 28 anos, a gente tinha dificuldade de montar empresa, é quase pedir pelo amor de Deus, hoje eles facilitaram, mas antes não era assim, só que o município foi perdendo importância em arrecadação por causa dos desgovernos que foram acontecendo, quer dizer, não houve planejamento. A gente já estava comentando outro dia, a gente aqui já teve uma central de tratamento de lixo, que foi abandonada, aí a gente está com problema para onde é que vai jogar o lixo, e a gente tinha, não sei se você lembra na época, né, eles jogavam nesses canteiros nossos da beira do rio aqui, vinha com aquele adubo, botava ali, ele até na época era um pouquinho mal cheiroso, porque eles tiravam aquilo ali para colocar, tinha que tirar, né? Dá um chorume depois. Jogava mas eles jogavam, né, tratava aquilo, jogava, ficava aquele mau cheiro, mas existia um destino que a gente via. Hoje a gente não tem mais o destino do lixo. Então, assim, foram coisas políticas interessantes que foram feitas, outros governos foram abandonando porque aquilo não dava voto, hoje até vai dar. Se tivesse aí rodando, se o cara estivesse fazendo funcionar, mas eles não veem essa necessidade. E com essa proximidade do Rio, a cidade, ela teve uma migração muito grande, né, de pessoas. Ainda está né? Está tendo, né? Então, o pessoal hoje está fugindo do Rio com a violência, né? E aí, que é um complicador, não que as pessoas não tenham o direito de ir e vir, mas é um complicador quando você faz isso sem planejamento, né? Sem... na verdade, assim, essa questão de planejamento do município, no caso, né, do poder público, a gente percebe ali em Correios. Quer dizer, ali a gente tem alguns empreendimentos ali, acho que são uns 4. No Prado, são vários empreendimentos que tem ali. Você vai mais para frente um pouquinho... Ali o trânsito e o saneamento básico ali, cara... Não, e ali eles vão colocar ali, mais ou menos, está se colocando em torno de 1.000 a 1.500 pessoas. Imagina aquele trânsito ali, quando aquilo tudo estiver em pleno Aí, vapor. O que o governo municipal fez? Fez uma faixa de pedestre numa via que tem uma velocidade ali razoável, e assim, se aquele se anima de parar para deixar o pedestre passar, está arriscado levar uma trolhada na traseira ali, porque quase aconteceu isso outro dia lá comigo, até o motociclista quase que bateu, na verdade, no carro, porque o carro reduziu, parou, e a moto não para na mesma velocidade, né? Então, assim, ali eles não fizeram nada. Aí tem a entrada para Correios, né? Aquela ponte, todo mundo fala, tem que mexer, mas ninguém faz nada, não tem... Ô Francisco, a gente vai continuar o nosso papo, né, depois do nosso apoio cultural. Certo. Mas eu tenho para mim, assim, que Júlio Frederico Keller
né, que foi quem planejou a cidade, ele se revira no túmulo todos os dias, porque a cidade... imagina, cara, você planejar uma cidade para 50 mil pessoas, né, e hoje a cidade tem 300 mil habitantes, desordenada, sem nenhum planejamento, você vê as encostas aí, chega o verão e todo ano, né, é aquela preocupação, aí passou o verão, o mato cresceu, cai no esquecimento, quer dizer, não tem um trabalho paralelo, né, assim, contínuo, né, não tem uma política contínua para isso. Mas é a conscientização, né? A conscientização, na verdade, que falta no geral. Falta nos governantes que vão para lá com intenções, né, de melhorar, pelo menos é o que eles dizem, né? E falta também das pessoas de entender o seguinte: eu não posso jogar o lixo ali no morrinho, que depois aquilo vai descer tudo. Você vê que o município, ele por dia, ele coleta em torno de 200 mil toneladas de lixo por dia. A gente produz muito lixo. Eu vejo lá em casa, assim, de vez em quando eu falo com a minha esposa, eu falei, cara, como que a gente produz lixo? Né? Mas você também não tem uma coleta regular de lixo reciclável, não existe um incentivo, não tem. Então, assim, isso tudo é uma questão também de educação, mas é uma questão também do poder público se impor também em relação a essa questão, né? A questão do lixo, a questão do desmatamento. Mas para que você vai pegar lavar aquela tua PAC de leite e jogar lavar, depois? Sabe que vai depois juntar com toda a lixarada lá? Não adianta. A gente não faz. Eu em casa, quando eu vou lá para minha irmã, lá eles fazem coleta seletiva. Eu aqui não faço, vou fazer para quê? Não adianta eu separar. Eles vão jogar tudo junto deles. Vai me dar trabalho ali, não vai ter a contrapartida deles, não estou colaborando com eles com nada. Então, esse que é o complicado. É isso aí. Gente, olha, esse primeiro bloco foi um bate-papo, assim, de tudo, né? A gente não falou ainda da questão imobiliária, de venda, de locação, de financiamento, né? Do primeiro imóvel. A gente tem que falar de várias coisas ainda. Antes de ir pro intervalo, eu quero mandar um grande abraço aqui para duas pessoas que essa semana eu me encontrei. Primeiro o Fernando Dias, que é o meu barbeiro. Fernando é uma pessoa que eu sempre gosto de conversar, porque o Francisco Fernando é um profissional autônomo, barbeiro, jovem, mas sempre que eu converso com ele, cara, ele tem sempre um papo assim, altruísta, sabe? Um papo bacana, um cara evangélico, né? É um cara que tem uma família abençoada, coisa e tal, tem 4 filhos. E aí, rapaz, ele sempre fala assim, Ronaldo, pô, cara, meu sonho é fazer um projeto disso, de capacitar os jovens profissionalmente, de dar curso de barbearia. Por quê? Porque o jovem cresce, cresce com uma opção de vida, né? de criar a família com dignidade. Ele vem falando, aí sempre que eu vou lá, ele sempre fala, pô, Ronaldo, o jovem está tão perdido, né? O jovem não tem opção, né? Ele não tem um orientador, vamos dizer assim, profissionalmente. Antigamente, lá atrás, né? Em tempos mais idos, né? Quando a gente era adolescente, as escolas tinham aqueles testes vocacionais, não tinham? Aquelas coisas. Sim. E ali, de repente, já começava a tentar direcionar, né, o adolescente para... Hoje acho que o adolescente tem muita informação. Tem muita informação que ele só fica se informando, mas não consegue se formar. É isso aí, muita informação e pouca formação. Eu sinto, eu tenho 2 meninas, eu sinto esse problema. É isso aí. E o Fernando Dias, esse rapaz, esse amigo barbeiro, então eu quero mandar um grande abraço para ele. Assim, sempre que a gente vai lá, a gente bate altos papos, assim, eu fico cortando o cabelo, né, e a gente tomando um café, batendo um papo, e ele realmente uma pessoa que eu tenho grande admiração. E também para o Sandro, eu passei na rua ontem pela manhã, ali perto da Praça Dom Pedro, ali quase que em frente ali ao museu, naquela esquina ali do museu ali, com a Praça Dom Pedro, naquele trevo ali, e o Sandro me parou, desceu do carro e falou, pô, cara, eu sempre assisto teu programa, pô, gosto da forma como você conversa com as pessoas, você sempre traz um assunto interessante, que a gente se identifica, e o Sandro trabalha na vigilância sanitária. Sandro, um grande abraço aí, tá? Muito obrigado pelo carinho. E é sempre bacana, né? A gente tá andando na rua, sempre para assim, não é pelo ego não, mas é bacana porque você, então o programa está cumprindo a missão dele de oportunizar, de dar visibilidade a pessoas interessantes, pessoas, né, que tenham algo a acrescentar na construção da cidade, né? É bem bacana isso. É legal, sim. Né? Bom, então a gente volta já, tá? A gente vai para um intervalo aqui para um apoio cultural, né? A gente volta já, não saia daí.
Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis, agora em novo endereço. Espaço familiar e acolhedor. Vem experimentar a nossa especialidade e se deliciar com o maravilhoso bolinho de bacalhau. Ah, e aquele chopp danado de bom. Traga os amigos para o happy hour com música ao vivo todas as quintas e sábados. Choperia Beer Point, agora em novo endereço para melhor lhe atender. Rua 13 de Maio, 195. Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Se, em alguns momentos, a beleza da vida parece não estar mais presente, o caminho parece triste e sem vida, saiba que nestas horas você pode ter a certeza de contar com assistência Vital Ligeiro para fazer seus caminhos melhores e mais tranquilos. Pois nesta vida, o importante é a felicidade das pessoas que amamos. Venha para a Vital você também e conheça um paraíso de vantagens para cuidar melhor de quem você ama. Muito se pode com o poder da fé. Artigos religiosos. Deseja a você uma semana de muita luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Apoio cultural. Artigos religiosos. Tradição, qualidade e respeito à sua fé. Na hora daquele banho gostoso e de dar um trato no penteado, é só ligar. 2247-5852. 2247-5852. Cláudia Banho e Tosa. Ah, achou que fosse pra você? Não. Dedicação e carinho com o seu animal. Banho e Tosa com hora marcada. 2247-5852 ou pelo WhatsApp 98814-8143. Cláudia Banho e Tosa, Rua Visconde do Bom Retiro 249, Centro. Confiança e experiência. Muito bem, estamos de volta com o programa Talentos e Serviços. Quero deixar aqui o meu WhatsApp 988174279 para você entrar em contato com a gente, sugerir pautas para você também que queira apoiar o programa aí, ser um apoiador cultural. A gente precisa muito para poder manter aí o dia a dia, para poder ir à rua, para poder ir à sua casa aí conversar com você e até a sua empresa, dar visibilidade aí ao seu negócio, né? Então é importante também 988174279. No bloco anterior falamos assim, traçamos um panorama, né, do caos que a cidade vive, que o país vive, mas enfim, eu prefiro falar de coisas boas, né? A gente só realmente fez um apanhado aí de várias coisas, né, que a gente sente, tem essa percepção que a gente tem no dia a dia, né? E agora eu gostaria de perguntar a você, Francisco, por exemplo, todo mundo tem o sonho, né, da casa própria. Por quem não tem o sonho de ter um imóvel próprio, de morar na sua casa, de não pagar o aluguel? Apesar de toda a dificuldade, a vida continua,
né? Eu sempre falo assim que enquanto tem um sendo velado ali na funerária Oswaldo Cruz ali, na Vital, até mandar um abraço aí para Antônio. Antônio, um grande abraço, obrigado aí pela parceria, tá, Antônio? Antônio é lá da Vital, né? Pessoa fora de série, cara, fora de série. Então assim, enquanto tem uma pessoa sendo velada lá, tem a outra em frente ali, estudando. Tem a outra do lado ali no posto de gasolina, o cara frentista. Tem o outro na Floralha, tem o outro. Então assim, a vida continua, né? A vida, ela para quem fica, ela continua mesmo, né? Para quem foi, continua num plano mais sutil. Mas a vida é isso, né? Eu acho que o segredo da vida é administrar, né? Se adequar a essas situações. Entender isso que você falou, né? Que a gente não pode pegar um problema que a gente tem que é nosso e ficar vivendo em função dele. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra, a pessoa ainda estava falando isso. Você levou uma flechada, você não pode pegar uma flecha e ficar enfiando dentro daquele mesmo buraco ali. Você tem que tirar, tentar tratar, curar e seguir. Rapaz, eu li e ouvi também uma palestra há pouco tempo, né? E um vídeo também sobre autossabotagem. Que a pessoa, ela se auto-sabota em várias coisas no dia a dia, né? Então, se a pessoa... E aí vai procrastinando no que a pessoa fala, vai empurrando com a barriga, depois eu faço. E às vezes, cara, assim, se tratando aqui da questão imobiliária, vamos dar um exemplo. Você, às vezes, tem um dinheiro parado, guardado no teu fundo de garantia, tem uma poupança, e você se apega àquilo, como se fosse, né, assim, tudo na tua vida. E aí você, às vezes, com esse recurso que você tem parado, às vezes, você pode, de repente, dar entrada num financiamento de uma casa própria, né, Francisco? Na verdade, um pouco, a gente voltando ao governo, né? O governo criou esse negócio do fundo de garantia, mas ele administra um dinheiro que é nosso, de quem paga ali, que tem aquilo guardado. Então, assim, hoje, o fundo de garantia, o que ele rende é muito pouco. Então, assim, realmente, se a pessoa tem uma verba ali, que ela veja que é possível dela aproveitar aquele valor para dar de entrada no financiamento, extremamente vantajoso. O ganho é muito maior. O processo é difícil, Francisco. Por exemplo, como é que a pessoa tem esse acesso, né, a essa informação de melhor qualidade? Assim, tem que ter um profissional para orientar a pessoa ou não? A pessoa chega lá de peito aberto e, assim, assumir esse compromisso, né, de... Até quantos meses a Caixa financia um imóvel? Faz anos, né? 35 anos. 35 anos? 35 anos. Então, cara, olha só. De acordo com a idade, né? 35 então, assim, anos. Pode ir até 80 anos, mais ou menos. O financiamento, ele pode ir até essa 35 data. anos. Isso. Cara, é mês pra caramba, hein? É muita coisa. Mas também, assim, se você paga aluguel há 20 anos, há 10 anos, você às vezes transforma aquela tua parcela do aluguel, talvez até um pouquinho menos, numa parcela do imóvel, né? Justamente o que às vezes as pessoas não entendem, o sistema é bem legal, né? Como é que ele funciona? Hoje, aí tem uma questão um pouco política também. Como o dinheiro está meio escasso para financiamento, o que a Caixa fez? Ela antes trabalhava com 10% de entrada do valor do financiamento total. Hoje ela aumentou para 20%, então isso aí deu uma sobrecarregada nas pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa tem o valor da entrada e ela consegue honrar com aquilo ali, durante o período da obra, que ele fica em torno de 24 a 36 meses, ela paga uma taxa que eles chamam de taxa de obra. Então, conforme vai alocando o dinheiro que ela já contratou com a Caixa, vamos supor, R$200 mil, ela contratou aquilo, que vai alocando aquele dinheiro para a construção do imóvel dela, ela vai pagando uma taxa, que seria uma taxa de juros, durante o período de obra. Que ele pode começar com R$30, R$40, chega no final desse período ali em torno de R$500. Então, assim, durante o período de obra, ele não paga o valor do financiamento total dele, porque ele não recebeu a chave. Então, aí entra bem daquele jeito que você falou. Quando ele recebe a chave, ele vai começar a pagar o valor da mensalidade dele do financiamento, que aí vai ficar de acordo com o que ele deu de entrada, das parcelas que ele fez. As taxas são altas? Não, né? Taxa? Não, financiamento? Fica dentro, que na verdade aí vai de acordo com caso a caso. Né? O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma faixa de renda que eles dão tipo uma bonificação. Então, sei lá, a entrada é 40 mil. Dependendo da renda da pessoa, ela pode receber até 20 mil de bônus naquela entrada. Então, assim, ela consegue uma redução. E é só que essa redução, conforme a renda vai aumentando, esse valor de bônus vai diminuindo. Mas a taxa é uma taxa de mercado,
que é bem vantajosa. Aí entra aquilo que eu estava te explicando, né? É um imóvel que a pessoa comprou há 3 anos, está em torno de 3 anos e meio, que pagou, se ela pagou à vista lá R$145 mil, ele foi construído, hoje ela consegue vender tranquilo por 240 mil. 240 mil já não está mais encontrando, já está em 250, 260 Então você valoriza bem, né? Muito mais do que o fundo de garantia que vai estar lá parado. Quase que 80% aí do valor que ele pagou. Dá um rendimento, dá uma valorização muito interessante. Então, mas isso se tratando de imóvel na planta, né? Quando a pessoa compra um imóvel na planta. Agora, quando a pessoa, por exemplo, quer comprar um imóvel alguém ofereceu uma casa para ela, um apartamento, e ela quer comprar esse imóvel, mas também financiado. Também ela consegue também? Consegue, mas aí a regra já é um pouquinho diferente, né? Eu digo a Caixa porque é com quem a gente tem mais contato, né? Existe hoje no mercado, bancos, né? Nos bancos, no geral, essa regra da Minha Casa Minha Vida é a Caixa. Sim. Mas os bancos hoje, no geral, eles estão numa concorrência muito grande, inclusive com a Caixa. Então tem empreendimentos aí que a gente tem noção, que a gente lida, que tem outros bancos que têm taxas melhores, aquelas taxas anuais, né, do financiamento, melhores do que a Caixa. Então, na verdade, a primeira informação é o quê? Pesquisar. Vai no banco, normalmente a pessoa tem uma conta corrente em algum banco, vai no seu banco e vai na Caixa. Né? Tem os bancos aí hoje do mercado, todos eles, do governo hoje, a Caixa e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil também entrou nesse mercado de financiamento imobiliário. Também tem feito alguma coisa, né, nesse sentido. Tem aquele sistema também de consórcio, que é um outro sistema. Agora, sim, para dar uma aquecida nesse mercado imobiliário, o que você acha que é preciso fazer para aquecer o mercado? Na verdade, o que está acontecendo? As pessoas querem ter o seu primeiro imóvel, né? Só que existe aquela dúvida do emprego. Estou empregado hoje. Tem estabilidade no emprego. A empresa está bem, não está, vou manter meu emprego. Aí tem aquela história assim, se eu não pagar, depois eu perco a casa, perco tudo, que eu perco dinheiro. Sim. Tem? A pessoa, boa parte do que ele investiu, ele vai perder realmente. Né? Então, assim, aí ela tem que entender que aquilo ali é como se fosse um aluguel durante o período que ela morou, né? Então, assim, tem que mudar um pouquinho a visão que a gente tem, né? E tem que entender isso tudo como uma forma de negócio, uma forma de investimento. Que tem, às vezes, a pessoa tem um apego com aquele imóvel, principalmente quando for o primeiro, né? Então, aquilo ali passa a ter um valor acima do valor de mercado. E não é por aí, né? E, por exemplo, Francisco, numa família de 5 pessoas, por exemplo, o pai trabalha, aí o filho ou a filha já trabalha também, ou seja, naquela mesma família 3 pessoas trabalham e juntas elas podem de repente ter um rendimento razoável para pagar um aluguel e fazer o financiamento. Pode também? Pode, aí é tal da renda familiar, né? Sim. Você pode juntar até 3 pessoas para compor a renda familiar. O financiamento é sempre feito com a idade do mais velho. Sim. Então, quer dizer, se a pessoa tem 40 anos, certo, vão ser 30 anos, mais ou menos, que vai poder fazer o financiamento. Então, o prazo é em função dessa data ali, mas trabalha com esse sistema de renda familiar, se é possível, com certeza. Francisco, é impressão minha, ou, por exemplo, em se tratando de imobiliárias, né, como você tem uma imobiliária, as imobiliárias hoje, elas têm sobrevivido no giro dos imóveis alugados? Ou não? Ou não? Na verdade, assim, o imóvel que você parte, a parte da administração imobiliária, ela é importante para te dar uma base para você cobrir teus custos. Se você tiver uma administração muito grande, você começa a ganhar dinheiro com isso, né? Mas senão ela te dá a base para você se manter e tentar ganhar um dinheiro extra, que na venda dos imóveis. Que hoje o mercado, ele como um todo, assim, a gente tem percebido aqui, existe muita procura. Eu tenho imóvel de R$650, aí vai pagar mais a água, energia, e o IPTU vai dar mais, sei lá, R$100, 750. Não está alugando. O pessoal, a gente percebe que o cara quer um pouquinho menos, entendeu? Coisa de 1 quarto e tal. Está difícil. Isso aí sem o condomínio, né? Não aluga. A gente está percebendo que vai ter que mexer com o preço porque não aluga. Aí você pega, às vezes, imóvel mais caro, também. Às vezes você até encontra um imóvel bacana, mas às vezes o condomínio pesa, né? Sim. Hoje um grande problema que a gente percebe... O entrave é o condomínio. O preço de condomínio. Eu tive em Paraíba do Sul, que eles vão fazer um lançamento lá de um empreendimento, e assim, a ideia do pessoal é fazer tudo bem mais... muita tecnologia, né? E a gente aqui tem um problema disso, né? Dos nossos imóveis são antigos, aquela questão também que às vezes as pessoas querem um porteiro 24 horas porque
quer se sentir segura no caso de uma necessidade. Só que o custo é mão de obra, aí é aquela questão dos direitos, então a mão de obra encarece muito um condomínio. Entendi. Para ter um porteiro a questão 24 do seguro, horas, né? são Tem 4 seguro porteiros. também, não tem? Sim, tem seguro. O grande problema, assim, água é uma coisa normalmente muito cara no condomínio. Água é cara, energia elétrica ainda mais a ou menos. manutenção, tem uma empresa de manutenção também, né? E na verdade, assim, são várias regras que você é obrigado a cumprir num condomínio, né? Quer dizer, você tem que de 6 meses mandar lavar a caixa d'água, é lei. Se o síndico não faz isso, ele assume a responsabilidade se alguém tiver algum problema com a água. Então, assim, é custo, aí você tem que fazer o seguro do prédio. Então, agora está vindo uma exigência do bombeiro, né? De ter que instalar o sprinkler, que é aquele que solta aquela aguinha, né? Aí a gente está fazendo num condomínio aí, vão ser 300 mil reais que eles vão gastar para instalar o sprinkler. A parte elétrica também, manutenção de parte elétrica, segurança. Não é fácil administrar um condomínio, não, né, cara? Não é simples, não. E às vezes as pessoas acham que é tranquilo, e às vezes começam a fazer algumas despesas extras que depois vão refletir no futuro daquele condomínio, né? Entendi. Então, assim, a gente percebe, e assim, hoje realmente é um entrave na locação de imóvel de condomínio, é o valor do condomínio. Entendi. Com certeza. Ô Francisco, para uma pessoa assim, que quer vender um imóvel, por exemplo, quais são os cuidados que ela deve ter? O que você orienta uma pessoa, por exemplo, que tem um imóvel de família, que o imóvel valia, sei lá, 500 mil, e nessa crise agora, segura, não vale a pena vender, porque vai vender por 250. Não é assim? Tem que ter essa avaliação realmente? Hoje, na verdade, assim, esse cuidado ele tem que existir, né? Sempre vai ter que existir, porque se bobear você faz um mau negócio. Mas às vezes vai depender da venda, qual é o intuito, né? Às vezes ele tem um bom negócio para fazer com 250 mil, que às vezes vale a pena vender. Então é uma análise mais de momento e do que vai fazer. Também vender para pegar o dinheiro, não tem tem que ser casado, né? Tem que ser casado, né? Às vezes por uma necessidade de saúde, uma necessidade pessoal, a pessoa vende um patrimônio, né? Para poder fazer uma cirurgia, para poder, né, ir para o exterior, né? Tudo vai depender dessa aplicação que vai ser dada. Porque também, assim, dependendo do imóvel, da localização, do estado do imóvel, né? O pessoal às vezes reclama muito isso, né? Os imóveis, tanto para venda quanto para locação, como a cidade é antiga, às vezes o imóvel precisa de reforma, precisa de manutenção, ele custa, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um imóvel que está lá parado, não consegue alugar e está deteriorando, às vezes vale a pena vender um pouquinho menos e às vezes fazer um bom negócio, porque hoje, na verdade, assim, você com dinheiro até consegue fazer uns bons negócios aí, entendeu? E aquela questão também do aluguel, por exemplo, a pessoa está precisando de imóvel, né? O mercado está aí, apesar de estar com dificuldade, mas a pessoa tem que morar, né? Tem que morar, precisa alugar um imóvel. As principais dicas para a pessoa alugar um imóvel, assim, no teu dia a dia, assim, o que você costuma orientar teus clientes, as pessoas que te procuram? O que a gente percebe, a percepção é o seguinte: hoje está todo mundo disposto e negociando. Não existe nada fechado, né? Então as pessoas estão abertas à negociação, até em função disso. Vamos supor, o imóvel num prédio, com condomínio. A conta que se faz hoje é o seguinte: quanto tempo eu vou ficar pagando o condomínio até alugar? Então, às vezes, é melhor reduzir um pouquinho, ganhar menos durante um período, 6 meses, 1 ano, e me livrar daquele condomínio. Então, às vezes, é compor com a pessoa, às vezes dá uma redução no valor do aluguel durante um período, aí aquele valor que a pessoa estava querendo, ela vai, daqui 6 meses, daqui 1 ano, que ele vai começar a vigorar. Então, são várias negociações. Hoje é negociar. Primeira regra é essa. Aí você estava falando um negócio, até que, voltando só um pouquinho, você falou da questão de documentação, né, para financiamento e tal. O que acontece? Os bancos, aí a gente pode dizer que são todos eles exigem e tem umas regras que eles precisam cumprir. Eles vão muito em cima do que diz a legislação e, assim, ele não aceita alguma coisa se ele achar que amanhã pode dar um problema. Então ele pede toda a documentação. A documentação é complicada? Não é. Você realmente tem que comprovar para ele aquilo que você diz. Se ele diz que ganha, sei lá, 4, 5 mil reais, você tem que apresentar os contra-cheques para aquela renda. Aí, às vezes, não tem o contra-cheque, ele pede comprovante com extrato bancário,
declaração de imposto de renda, aí pega dos últimos anos, ali, às vezes tem cliente, por exemplo, que aceita o seguro, o outro aceita a calção, depende, né? Isso vai de caso a caso, né? Vai de cliente a cliente. Né? Cada um vê uma preferência, né? Tem pessoas que dizem tem cliente que não exige muito. Tem gente que entende que a calção é melhor, mas a calção te protege por 3 meses. Quer dizer, se depois de 3 meses a pessoa continuar inadimplente, você vai ter, mas a justiça está mais rápido? Tá, mas ainda é lenta. Entendeu? Então, quer dizer, você não consegue, de repente, tirar uma pessoa do imóvel em 3 meses. Então, vai acabar que ela vai ter alguma coisa de inadimplência. O seguro-fiança, eu acho caro, mas é uma coisa mais garantida, né? Aí para quem aluga, é um dinheiro perdido, né? Para quem aluga. É para os dois, né? Porque é um dinheiro que vai para o lixo, né, cara? Mas é aquilo, na verdade é igual do seguro saúde, seguro do carro, que a gente paga com o intuito de não usar. Então aquele ali é da mesma forma, só que ele dá um valor em torno de uns 10% do valor do aluguel, quer dizer, em 10 meses você pagou um aluguel a mais. Então, assim, em vez de pagar 12, você vai pagar 13 dilui depois nos aluguéis ali. Então, vai ficando... Agora, tem diferença, por exemplo, do imóvel locação residencial para o imóvel comercial? Ainda existe aquela questão de luvas no imóvel comercial, que, por exemplo, eu lembro que há uns 20 anos atrás, a Rua Teresa tinha 2.000 lojas. Hoje eu não sei se tem 1.000, não sei, eu não tenho esse número, né? Eu acho que não tem, não. Eu não tenho esse número, mas eu lembro que há uns 30 anos atrás ela tinha realmente mais de 2.000 lojas em funcionamento. E muitas pessoas perderam seus negócios, né? Devido às várias crises que o país vem passando. E também uma questão de renovação. A pessoa aluga o imóvel e depois, quando vence o contrato, eu quero tantos mil, 30 mil, 40 mil de luvas. É legal isso? Como é que essa funciona? Toda a lei de luva, né? Todo mundo diz que não existe, não funciona, mas todo mundo, quer dizer, uma boa parte é de acordo com o momento, o pessoal cobra. Mas aí o que hoje o pessoal está fazendo? Pega o valor que ele quer de luva e dilui no aluguel em 5 anos, em 4 anos. Hoje o pessoal faz muito aluguel. Vai encarecer o aluguel de alguma forma, né? Vai encarecer. Mas é aquela coisa, quem tem aquilo ali, ele vê como um negócio, é um investimento. Quanto que ele pagou para ter aquilo ali? Quanto que ele quer ter de retorno para que vale a pena? É a conta que ele faz. Então é dessa forma que funciona, né? Os valores ali. Mas a luva, hoje, muito pouca gente está cobrando, porque só de estar alugado a pessoa já está feliz, né? Nesse centrão nosso aqui, que ainda ali existe, né, uma pujança ainda, né? Que é no centro e tal, então ali o negócio é um pouquinho diferente, os aluguéis são mais caros. Você entende, assim, deixa eu te perguntar, isso eu sou leigo mesmo, eu não entendo. Aquela questão que o pessoal fala, tem que pagar laudêmio, não sei o quê, isso é desde o tempo do lado do Dom Pedro, aquela coisa que a família imperial recebe um percentual dos imóveis de todo mundo, isso existe ainda? Existe. Não, isso aí não... Isso é vitalício, velho. Isso não cai, não. Eles já tentaram, mas isso não cai, não. Código Civil agora... Encarece em quantos por cento um imóvel, por exemplo? Isso aí encarece 2% o valor do imóvel. É um din-din, né, velho? Não, no valor de um imóvel... Caraca! Mas na verdade, assim, teve uma mudança, 2002 foi o Código Civil. Aí o que aconteceu? Eles, antigamente, o laudêmio, a companhia imobiliária, ela cobrava sobre o valor venal do imóvel, quer dizer, o valor de mercado. Então você quer vender um imóvel, você vai lá na companhia imobiliária, oferece para eles, informa que você vai vender. Eles iam e faziam uma avaliação do mercado. Quanto é que esse imóvel vale hoje? 500 mil. Eles cobravam 2% sobre os 500 mil. Agora a coisa mudou um pouquinho. Eles têm o entendimento que existe, já está sacramentado, que tem que ser pelo valor da terra. Então, assim, o laudêmio é feito em cima do valor da terra, não da construção que alguém fez que não foi o príncipe, nem a família real. Entendi. Então, assim, um imóvel, por exemplo, de 500 mil, hoje eles estão avaliando ali em torno de 200, 250 mil, estão trabalhando com 50%. Entendi. Então, caiu em 50% o valor do laudêmio. Foi uma ajuda, né? Não, já. E assim, tem muita gente propondo ação contra a companhia imobiliária para receber esse valor que pagou a mais. Entendi. Ô, Francisco, para quem não sabe o que é, assim, eu queria fazer 2 perguntas em uma. O que é a especulação imobiliária e como que o mercado imobiliário funciona com a especulação imobiliária? Você vê, a especulação imobiliária, né? Hoje a gente está vivendo um momento que está difícil de se especular muito, né? Na verdade, a especulação acontece muito quando tem interesse. A gente sabe assim, existem umas empresas
querendo construir em Petrópolis, ainda existe. A dificuldade é que o pessoal tem reclamado muito, que a prefeitura, com a mudança de governo, mudou-se lá os funcionários, aquele pessoal. Então, assim, a coisa está muito morosa, mas eles ainda estão procurando terrenos. Aí se especula como? Sabendo que eles estão vindo, estão querendo, o imóvel para eles tem que ser de tamanho aí, em torno de 10, 20 mil metros quadrados, e aí se especula quando se sabe que eles estão querendo, né? Especular então é valorar o terreno acima do que ele vale. Por causa da procura. Aí ele começa a valer porque, de repente, vai construir, sei lá, 100 unidades, 180 aí é uma lei de mercado, oferta e procura, né? É onde se especula, é ali, né? Entendi. Isso é uma forma de você estar especulando no preço. Então, normalmente, essas empresas, eles não vão direto. Porque vocês falam, a empresa tal que está querendo, o preço já vai subir. É igual você fala, condomínio, né? Vai fazer um trabalho para um condomínio. O profissional, ele cobra mais caro, porque ele acha que todo condomínio tem dinheiro, e não é bem assim, né? A gente teve uma experiência agora, num condomínio que eu sou do conselho, tinha que fazer um gradil para separar um estacionamento do prédio. Aí vamos procurar preço, aí procurou lá 3 pessoas, um deu 13 mil, outro 14, outro 16 mil. Aí o rapaz falou comigo, eu falei, poxa, eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha lá muito na rodoviária, eles lá trabalham bem justinho com o preço, vou ver com ele. 5.600 foi o preço. Caramba. Aí o síndico ainda falou, poxa, está errado, ele vai tomar prejuízo. Eu falei, não, os outros é que estão errados, dele é que está certo. Fez o serviço, ficou bem feito, entendeu? Então assim, aí existe essa especulação também. É condomínio, então vamos jogar para cima o preço. Assim, a gente está quase terminando já o programa, assim, a gente falou de várias coisas, né? Tem algo que eu não te perguntei que você acha importante falar? Porque às vezes a gente pergunta tudo, acha que sabe de tudo, e acha que perguntou tudo, e às vezes falta uma coisinha, pô, a gente podia ter falado sobre isso, coisa e tal, alguma coisa que de repente você gostaria realmente de... que a gente não tocou no assunto. Não, o que eu acho é o seguinte, né? A gente foi, assim, parece pessimista, está contra e essas dificuldades. Na verdade, sim, o povo, nós, né? A gente é povo, a gente está pessimista, né? A gente está muito com o pé atrás, muito apanhando muito, a gente está muito ressabiado com tudo, vê essas situações aí, cada dia uma notícia de uma outra fraude, de uma outra confusão que arrumaram. Hoje mesmo já tinha uma aí, atrás de um pessoal que era da Bolsa e tal. Mas só que assim, a gente tem que entender o quê? Que eu acho que a gente tem que deixar, né? A gente está aí para trabalhar, aquilo que você falou também, né? Se você ficar parado, o mundo vai passar por cima, a gente tem que ter essa noção. Eu uma vez fui num sepultamento, você estava falando de sepultamento, eu fui no sepultamento, chorando, triste ali, tinha tido um jogo, foi um sábado, um domingo, tinha tido um jogo do Flamengo, o pessoal soltando foguetório, aí que eu parei e pensei, caramba, a vida continua, pô. O mundo está lá fora, não está nem aí para mim aqui, o problema aqui é meu, eu tenho que saber absorver aquilo, passar por ele, entender, né, essas palestras. Eu tenho assistido muita palestra que ainda fala isso. Acho que a gente tem que entender o quê? A gente leva os sacodes da vida. Eu acho que a gente está aqui para quê? Para aprender, para evoluir, para se iluminar, para ir para uma outra situação que a gente não sabe qual é. Cada um tem uma visão, né? Então o que a gente tem que fazer? Se preparar para isso. Então, e às vezes fazer as coisas sem esperar o retorno, né? Sem esperar a troca, né? Então, assim, se a gente puder colaborar com a gente, entre a gente tem que fazer isso. Então, assim, acho que o que faltou é tipo assim, um fechamento. A situação está difícil, está complicada, mas tem um caminho. O nosso país é um país novo. Outra coisa, uma época eu fazia muita petição, quando eu tinha algum problema aqui meu do escritório, eu sempre falava o seguinte, o país está em evolução, a gente está crescendo, a gente tem que aprender a usar os direitos que a gente tem. O pessoal, às vezes, naquela de aprender a usar, abusa do direito. Né? Então, assim, a gente até achar o meio termo, fica no 8 ou no 80. Tem hora que está favorável para o consumidor, dano moral. Não tinha dano moral, agora está voltando de novo. Então, assim, tem horas que breca, só é difícil às vezes tu explicar para as pessoas. Pô, mas eu fui lesado e não ganhei nada. Não, eles entendem que não tem dano moral, agora está voltando a entender que tem dano moral, não é só um mero aborrecimento. Então, a gente está aprendendo. O grande problema é que a gente está percebendo também o seguinte, as pessoas que estão no comando, seja em qualquer lugar, elas não estão preparadas às vezes para aquele local. Ela não tem uma formação, né, que ela deveria. Para mim, assim, o que tu acha que precisa? Para mim precisa educação e justiça. Essa galera nova que a gente tem, essa meninada, a gente tem que mostrar para eles, através da educação, que ser educado, estudar, vale a pena. E para quem não tem mais jeito, que cometeu uma coisa errada, saber que ele vai ser punido. O problema é que é o seguinte, continua se fazendo coisa errada, porque continua a ideia da impunidade.
Aí desde o cara que faz uma coisinha errada até o cara lá de cima que faz uma coisa grande que prejudica e está matando muita gente. Né? Eu acho o que aconteceu com o nosso Estado é isso, né? O pessoal desviou e partiu para uma situação muito além da necessidade deles. Eles não precisavam daquilo. O cara, tudo que eles pegaram, eles não conseguem viver. Eles foram com muita sede ao pote, né? Mas sabe o que eu vi hoje? Que foi assim, você vê, tava uma parte do 6 milhões, 3 milhões em dinheiro e outros 3 milhões em vinho. Nossa. Garrafa de vinho de $1.000. Nossa. Cara, aí como é que o cara... Sabe? E aí, assim, até para tomar todo esse vinho, cara, não dá, entendeu? Então são umas situações que a gente não precisa disso para a vida da gente. Não precisa. Tu quer ganhar um dinheiro, tu quer ter uma vida honesta, digna, correta. Né? Acho que todo pai de família, ele tem que ter uma vida digna. Ninguém nasceu para ser indigno, para ter uma vida indigna. E digna que eu falo de levar o alimento para a mesa, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da esposa, da saúde, de ter um lazer, cara. Acho que assim, viver com dignidade. Se todo mundo puder viver com dignidade, beleza. E falando em dignidade, para a gente fechar o nosso balanço aqui, o que você espera para Petrópolis para os próximos 20 anos? Assim, como é que você imagina Petrópolis, olhando um pouco lá para o passado, né, recente, e olhando para o presente e para o futuro, né, como diz o nosso hino, né? Como é que você vê Petrópolis daqui a 20 anos, Francisco? Eu acho que assim, Petrópolis, o Estado, o país... Eu espero que a gente tenha uma melhora muito grande em função de tudo que a gente está sofrendo, né? O que a gente estava falando, é um país jovem. A gente vem sofrendo muito. Isso que está sendo exposto aí para a gente é importante porque a gente sempre soube que existia, mas ninguém falava claro e não ia para a mídia e não ia para a justiça. Então, assim, eu acho que Petrópolis tem tudo para progredir. Eu ainda outro dia conversando com o pessoal, brincando, falando Petrópolis tinha que ser um principado, igual Mônaco. Se Petrópolis fosse apartado do resto do país, voltasse o jogo, que aí a gente ia ter uma regra própria, a gente podia voltar com o jogo para a cidade, podia, sabe, eu acho que ia dar outra vida. Isso aí é uma utopia, né? Mas, sei lá, né, cara? A gente é tão diferente do resto do país, assim, todo lugar que você vai, todo mundo gosta de Petrópolis. Você fala, eu sou de Petrópolis, o pessoal, Petrópolis, cidade imperial e tal. Quem vem aqui no centro fica fascinado com a beleza. É uma cidade com história. Sim. É uma cidade charmosa, elegante, é uma cidade que tem assim um povo, eu acho um povo acolhedor, o povo de Petrópolis, apesar de ser uma cidade conservadora, mas eu acho o petropolitano um povo acolhedor. A gente é mais, eu falo para o pessoal, a gente é mais mineiro que o mineiro. Né? Então, assim, é muito desconfiado, a gente vai muito de pé atrás, mas assim, mas é um povo acolhedor, eu acho. Só que é outra coisa que a gente tem que ir vencendo, né? Você vê, eu te conheço não tem muito tempo, mas hoje a gente se tornou amigo, por quê? Porque a gente tem que vencer as barreiras e falar, pô, o cara é gente boa, o cara faz o trabalho dele, desenvolve lá, fiquei sabendo um pouquinho da tua história, o cara é legal, o cara é do bem, né? Então, assim, por que eu vou ficar com umas restrições e tal? Não, pô, tu me convidou para fazer, vamos fazer, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu acho assim que a gente que está do lado de cá e tem a oportunidade de se apropriar de um veículo de comunicação e de produzir conteúdo e disseminar informação, eu acho que a gente tem por obrigação levar uma informação de qualidade para quem está em casa. Sim. Porque a gente vê tanta desgraça, cara, tanta sacanagem na televisão, e a gente poder conversar como se a gente estivesse em casa, assim, no sofá da nossa casa, num bate-papo de domingo, né, com a churrasqueirazinha no canto ali, tomando uma bebida, mas que a gente possa, de alguma forma, ter essa identificação com o telespectador, e que o telespectador tenha essa identificação, assim, pô, a gente é igual, a gente não tem diferença da gente estar aqui ou estar do outro lado ali da poltrona. Sim. Né? Os nossos problemas são os mesmos, as dificuldades nossas são as mesmas. Então, assim, fico muito feliz, assim, e hoje muito feliz pelo fato do Francisco ter aberto aqui a empresa dele. Hoje eu estou aqui na imobiliária, no escritório, né? Isso. Aqui funciona a imobiliária e lá na outra sala a cobrança. A cobrança. Então, assim, uma pessoa que, pô, tem uma vivência, né, no mercado da cidade, em vários ramos, administração, advocacia, imobiliário, software. Enfim. Pô, a gente não falou do software, cara. Então, assim, antes de encerrar, vamos falar do software. Como é que é essa história do software que você trabalha, que você desenvolveu? Como é que é isso? Na verdade, eu tenho um amigo que é comum, Fernando, pô, um cara... Acho que não tem em Petrópolis quem não conheça o Fernando. E até mandar um abraço pro Fernando Santos aí, um cara, pô, espiritualizado, um cara do bem, um cara que ele, assim, ele não abre a boca para falar uma palavra ruim,
Né? O Fernando é uma pessoa desse tipo, né? Se ele está escrevendo, se ele está falando, se ele está dando as palestras dele, é sempre com o intuito de levar algo de bom, cara, para o ser humano. Pô, tem um orgulho danado de ser amigo do Fernando. Mas cara. então, o Fernando trabalha com software. Isso, né? há muitos anos. Então ele estava assim meio desanimado, não querendo. Aí a gente já tinha tentado uma vez, a coisa não funcionou. Aí a gente só que conhecia o software e falava, cara, o software é bom, o software funciona. Aquilo o pessoal fala que trava, que dá problema, o dele não dá, é simples. Aí eu falei com ele, pô, vamos fazer vamos tentar de novo junto? Aí vamos. Só que a gente trouxe para aqui, aí a gente contratou um rapaz para programar, para desenvolver, ele treinou o rapaz. E aí a gente já trabalha para uma TV a cabo da cidade. Tech Cable, pode falar. São parceiros nossos. Graças a Tech Cable, a gente existe. É verdade. O canal comunitário existe. Tenho o maior orgulho de falar isso, porque graças a todo investimento, todo empenho lá do Ricardo e de toda a equipe dele lá, a gente existe. Né? Vou dar um abraço aí pro Rômulo aí, para toda a galera da Tech Cable, cara. Pô. Então a gente desenvolve o software da Tech Cable, somos nós que desenvolvemos, né? E aí, além disso, tem software para loja também. Então, loja para outro tipo de empresa, construção civil, essa coisa toda. E a gente vem desenvolvendo. Então, esse ano, agora, esse finalzinho de ano, que a gente está indo para o mercado mesmo oferecer o software, né? E, na verdade, é um software que está bem legal. A gente está trabalhando com uma empresa também. Eles têm mais ou menos, acho que 20 lojas em todo o estado. Qual é o objetivo desse software? Na verdade, ele é muito geral. Ele trabalha o PDV, que é o ponto de venda, ele faz todo o controle de estoque, controle financeiro. Se você quiser integrar ele de uma loja com a tua fábrica, com outras lojas, tipo, pega a mercadoria de um lugar, leva para o outro e tal, isso tudo o software faz, entendeu? E a linguagem trabalha com Windows? Ele roda dentro do Windows, né? Dentro do Windows. Dentro do Windows. Mas ele pode usar, porque tem aquele problema de ser pirata, não ser pirata, essa coisa toda. Linux, então ele usa coisa livre, ele não usa o Linux. Não. Mas ele usa muito software que são livres, né? Que são abertos. Software livre. Que facilita, entendeu? Então, assim, ele tem várias situações e a gente pode atender qualquer segmento, né? E ainda com a vantagem seguinte, a gente está começando o quê? Petrópolis. Então, se a pessoa precisa de algumas coisinhas diferentes, a gente desenvolve. Adapta aquele software manutenção, à necessidade daquela empresa. Porque a maioria dos softwares hoje, eles são fechados, né? Então, você tem que usar e se adaptar ao jeito dele. Entendi. E às vezes são muito caros. Você vê para a loja, hoje o nosso está saindo na faixa de R$200. Você tem a loja. Para contabilidade, por exemplo? Também. Contabilidade não. Contabilidade a gente integra de contabilidade. Entendi. Entendeu? Esse é mais o controle de estoque, PDV. Financeiro. Que na verdade o grande problema é o que acontece. O pessoal trabalha muito com planilha de Excel, né? Sim. Aí você não precisa, você se livra dessas planilhas. Entendi. Você consegue parte do financeiro. Pô, eu vou te falar que assim, que é um saco fazer planilha de Excel, né? Rapaz, dá trabalho, né? Manual. Não, dá uma trabalheira, cara. E assim, e você pode a todo instante cometer um erro ali. Sim. Fácil, né? Porque a planilha de Excel, qualquer besteirinha que você faz ali, né? Mas aí, assim, controle de estoque é uma coisa difícil, né, também de se fazer. O sistema faz, você conseguir tirar a mercadoria de uma loja para encaminhar para outra, saber Entendi. isso. Você vê a fábrica que usa esse software aqui, ele faz o quê? Ele pega todas essas informações, bota numa planilha e vê qual produto que está vendendo mais, que vale a pena, qual a cor. Então ele tem as informações faz um estudo, né? Para saber o que comprar, o que vender. Aquela loja não está vendendo, tira daquela, Entendi. leva para outra que está vendendo. Bacana. Esse trabalho todo o sistema faz. E essa questão do software nasceu há quantos anos? A gente está terceiro ano. Bacana. Junto com o Fernando, só que o Fernando já tem há 17 anos que ele trabalha com isso. Fernando, eu morei perto da casa do Fernando, ali na Paulino Afonso. Isso, Morei naquela servidãozinha ao lado ali, morei uns 5 anos ali. Foi quando eu conheci o Fernando ali. Mas aí assim, né, cara, a gente como no Brasil, o que a gente tem que fazer? Ter várias pernas, várias possibilidades, que às vezes um não vai, você vai para um outro e vai tocando, né? E é interessante porque às vezes um ramo não está tão bem, mas o outro compensa, né? E depois as coisas viram, né? Aí você fica... Você quer ver outra coisa que eu acho que é interessante, fazer esse tipo de entrevista assim? Para as pessoas mudarem essa visão de patrão empregado. Né? Eu com o meu pessoal aqui, a gente tem uma integração legal. Às vezes o pessoal vem conversar comigo. Outro dia eu estava conversando com a menina, estava com um problema e tal. Aí eu comentei com ela até do padre Fábio, que ele deu uma entrevista muito assim corajosa, falando do suicídio da irmã dele e tal. Eu falei, pô, dá uma olhada e tal. Ela falou, cara, fala igual o padre Fábio, tranquilinho, e tuas informações, pô, tu me acalma. Então a pessoa entendeu o seguinte, cara, patrão e empregado, a gente está no mesmo barco. E aquilo só tem
patrão porque tem empregado, só tem empregado porque tem patrão. Quando tem uma relação de respeito, quando tem uma relação de amizade, e assim, às vezes você não precisa nem cobrar nada das pessoas, porque elas sabem, cada um sabe o que tem que fazer. Sim. Né? Quando eu acho que tem a diferença do ser chefe e ser líder, né? O líder, ele delega, o chefe manda. Né? Então você tem que ter uma liderança sobre as pessoas, que tem uma hierarquia. É importante, né? Mas acho que tratar as pessoas com respeito, com educação, sempre é bom em qualquer ambiente. Eu acho que é o que eu falo pro pessoal. Eu trato do jeito que eu quero ser tratado. É isso aí. Então, assim, eu faço porque se amanhã eu precisar, a pessoa vai ver que eu colaborei, que eu fui bom, que eu resolvi, que eu ajudei. Então, assim, ir fazendo... E antes que eu esqueça, assim, quais são os teus contatos? E aí, no caso, não sei se você tem contatos diferentes para empresas diferentes, ou se tem um contato único que as pessoas podem entrar em contato com você para tratar de administração de imóvel, gestão de imóvel, né, imobiliária, advocacia, a questão do software aí, né, que ele desenvolveu e está no mercado já para controle de estoque, para PDV, vendas, né? Mas o que? O software faz para a área de construção, entendeu? Tinha uma empresa aqui em Petrópolis, tinha algumas no Rio também, que usavam software para controle da obra. Eu nem lembrava, né, dessa questão do software, interessante, né? Porque é bom bater esse papo aí. E, na verdade, cara, hoje, por que eu até entrei nessa área? Porque é uma área de futuro que já está no presente, né? Cada vez mais a gente vai estar envolvido com a tecnologia e necessitando desse tipo de ajuda, né? Na verdade, para facilitar a vida da gente. Cada vez mais é tudo na base Você vê a própria internet aí com as mídias sociais, como que mudou, né, a forma de viver das pessoas, né? Sim. Como que mudou assim, a relação das pessoas com um aparelho de tecnologia. A gente está aprendendo, né? Como toda hora muda, toda hora... Né? Então, assim, você vê que a gente está aprendendo. Você vê um jovem, uma criança hoje já nasce já com um chipset diferente, ela já vem já com aquela tecnologia já quase que inserida já, né, com a facilidade de acesso a isso. Ela entende a lógica, né? A gente tem um pouquinho, às vezes, tem pessoas, então, tem muita dificuldade de entender a lógica daquilo. Eles acham que aquilo é mágico, que tem um negócio ali que não é possível, né? E não é, né? Tudo é lógico, é tudo sistema. Fernando, então, para a gente encerrar... Francisco. Perdão. Francisco, um abraço para o Fernando. Francisco, então assim, qual o telefone, quais são os teus contatos que as pessoas podem entrar em contato com você para esses fins, né? Para a questão imobiliária, a questão administrativa, a questão da advocacia, a questão do software e mais o que? Advocacia, software... E a parte de corretagem. E a parte de corretagem. De imóvel, essa coisa. E a parte de corretagem. Assim, como é uma pequena empresa, eu acabo que fico no centro e tenho pessoas que trabalham comigo me assessorando. Entendi. Né? Então, assim, eu sou normalmente o foco. Então, vai em mim, eu vou passar para as pessoas ali. E o contato? Então, meu contato, meu celular que tem o WhatsApp, né? 98812 4980. 98812 4980. 4980. 98812 4980. E tem o fixo também. E o fixo? O fixo é 2244 2500. 2244 2500. Então, Francisco Messores, pode chamar assim, né? Sim. Francisco Messores, advocacia, administração, corretagem, software, rapaz, o cara é multifuncional, aí tem que ser, né? A gente podendo, né? A gente faz, cara. Tem que ser, cara. Aqui, você quer... Eu trabalho, assim, são 3 condomínios que eu sou conselho. Entendeu? Mas a gente podendo colaborar, né? E, na verdade, a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vai colocando junto. Né, Papai do céu te abençoe sempre, que te dê muita saúde, né? E você mantenha sempre essa cordialidade e essa sabedoria para administrar aí teus vários ramos, né, de trabalho. Você quer mandar um abraço para alguém especial? Quer mandar um abraço para o pessoal aqui? Na verdade, assim, né? A gente não sabe a abrangência, mas o ideal é oferecer o quê? Para todas as pessoas que me conheçam ou que não me conheçam, o meu abraço, né? A gente está à disposição, se eu puder colaborar em alguma coisa, a gente está sempre, o intuito é esse. Tem colaboração que não tem custo, tem colaboração que tem custo, né? Porque a gente é profissional e necessita da verba, né? Mas aí o abraço seria no geral e para todas as pessoas. É isso aí. Quero mais uma vez te agradecer, tá? Te agradecer e mais uma vez com a sensação de missão cumprida, com a sensação de levar até você que está em casa um pouco do dia a dia, né? Um pouco mesmo, um resumo, né, da vida de mais um petropolitano, uma pessoa que está aí batalhando por melhoras em nossa cidade,
buscando sempre ajudar quem está em volta, né? Quantos funcionários você tem aqui no escritório? Eu estou com 25. 25 funcionários, então assim, diretamente 25, indiretamente 100 pessoas, passando assim, né, 4 pessoas por família, em média, enfim. Então assim, é muito bacana a gente poder adentrar, né, esses ambientes e redescobrir, né, profissionais assim, e empresários como o Francisco. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, tá? Mais uma vez, Papai do Céu te abençoe sempre. Amém. Abençoe tuas empresas, teus negócios, e que a gente possa ter uma Petrópolis muito melhor, né, para os nossos filhos, pensando sempre, né, quem tem filho assim, a gente sempre pensa no melhor, né, para os nossos guris aí, para os nossos filhos. Então que a gente possa ter uma Petrópolis mais sustentável, né, assim, que a gente possa encontrar daqui a 10 anos uma Petrópolis com uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tem hoje, com trabalho para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, com uma qualidade de vida boa, e que eles possam, com sabedoria, com respeito ao próximo, também seguir, né, a trilha, o caminho deles com muita luz. Um grande abraço, tá? E lembrando mais uma vez aqui o meu telefone para que você possa entrar em contato com a gente, 988174279, telefone para você sugerir pauta, né, para você de alguma forma que queira apoiar o nosso programa. É importante para a gente continuar esse trabalho, para continuar vencendo as dificuldades, tá certo? 988174279. Um grande abraço e até o próximo programa. Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis, agora em novo endereço. Espaço familiar e acolhedor. Venha experimentar a nossa especialidade e se deliciar com o maravilhoso bolinho de bacalhau. Ah, e aquele chopp danado de bom. Traga os amigos para um happy hour com música ao vivo todas as quintas e sábados. Choperia Beer Point, agora em novo endereço para melhor lhe atender. Rua 13 de Maio, 195. Choperia Beer Point, o seu ponto de encontro em Petrópolis. Cuide do seu animal. A saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada. Dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada. Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Se, em alguns momentos, a beleza da vida parece não estar mais presente, o caminho parece triste e sem vida, saiba que nestas horas você pode ter a certeza de contar com assistência Vital Ligeiro para fazer seus caminhos melhores e mais tranquilos. Pois nesta vida, o importante é a felicidade das pessoas que amamos. Venha para a Vital você também e conheça um paraíso de vantagens para cuidar melhor de quem você ama. Muito se pode com o poder da fé. Artigos religiosos. Deseja a você uma semana de muita luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Apoio cultural. Artigos religiosos. Tradição, qualidade e respeito à sua fé. Na hora daquele banho gostoso e de dar um trato no penteado, é só ligar. 2247-5852
2247-5852. Cláudia Banho e Tosa. Ah, achou que fosse pra você? Não. Dedicação e carinho com o seu animal. Banho e Tosa com hora marcada. 2247-5852 ou pelo WhatsApp 98814-8143. Cláudia Banho e Tosa, Rua Visconde do Bom Retiro 249, Centro. Confiança e experiência.